Fala jovens, se questionando se estou em mania? Talvez, mas olha mais um podcast de revisão para vocês. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que está assim revolucionando a cardiologia. É a capacidade de ver dentro das artérias coronárias, sabe? Com uma clareza impressionante. Vamos falar da tomografia de coerência óptica, a OCT. A nossa fonte principal aqui é o DPCR Textbook. Nossa missão é entender como funciona essa supervisão, né? E por que ela é tão crucial hoje no tratamento das doenças cardíacas. Para começar, o que faz a OCT ser tão diferente? Como ela se compara, por exemplo, a ultrassom intravascular, o IVUS, que já é mais conhecido? Olha, a grande sacada da OCT está no princípio físico dela. Ela usa luz infravermelha próxima e não som como o IVUS. Pensa assim, é como trocar uma lanterna por um laser super focado. O resultado disso é uma resolução, quase 10 vezes maior. Coisa de 15 micrômetros de resolução axial. Uau, 15 micrômetros! Isso é muito detalhe. Exato. A gente consegue ver minúcias da parede do vaso que antes, eram simplesmente invisíveis para nós. Claro, tem uma contrapartida, né? A luz não penetra tão fundo quanto o som. A gente está falando de talvez 1,5 milímetros de profundidade. E tem outra coisa. Para ter imagem nítida, a gente precisa tirar o sangue do caminho por um instante. Dar uma lavada, digamos assim. Entendi, precisa limpar o campo de visão. Isso. Mas assim, a tecnologia evoluiu demais. O que a gente usa hoje é o FDOCT, o Fourier Domain. Ele é absurdamente rápido, faz a varredura ou pullback de até 60 milímetros em poucos segundos. Velocidade de 20, 40 milímetros por segundo. Isso minimiza muito qualquer desconforto ou risco de isquemia para o paciente. Faz sentido, velocidade e essa resolução incrível. Mas na prática, o que a gente realmente ganha vendo esses detalhes todos? Imagino que o foco seja entender as placas de gordura, a aterosclerose, né? Exatamente. A OCT fantástica para dissecar a placa aterosclerótica. É que diferentes tecidos interagem com a luz de formas específicas. Então a gente consegue distinguir bem placa fibrótica, que é mais brilhante, placa calcificada, que aparece escura, mas com bordas bem nítidas, e a placa lipídica, que também é escura, só que as bordas são difusas e ela meio que faz uma sombra na imagem abaixo dela. Aham. E aí vem o ponto crucial, sabe? A OCT identifica os sinais de perigo, o que a gente chama de características de vulnerabilidade da placa. A mais famosa é a tal da capa fibrótica fina, a TCFA. Pensa numa camada de gelo bem fininha sobre um lago, né? Se a espessura fica abaixo de uns 65, 75 micrômetros... Aí o risco de romper é alto, né? Altíssimo. A gente vê também aquelas piscinas grandes de lipídio, inflamação por macrófagos que aparecem como pontinhos brilhantes, e nódulos de cálcio que ficam saltados para dentro do vaso. E isso, levou uma mudança importante na forma como a gente pensa. A gente consegue diferenciar melhor se um infarto foi causado por uma ruptura dessa placa vulnerável ou por uma erosão, que é algo mais superficial. E saber essa diferença muda o tratamento. Pode mudar, sim. Em alguns casos de erosão, talvez a gente possa até considerar um tratamento sem stent, por exemplo. É uma área em evolução. Nossa, aqui a coisa fica realmente interessante. Essa capacidade de diagnóstico é impressionante. Mas e na hora da angioplastia, da intervenção percutânea ICP? Como isso ajuda na prática, ali na sala de hemodinâmica? Hoje a OCT é um guia fundamental lá dentro. Antes de colocar o stent, que a gente chama de pré-ICP, ela mapeia a lesão direitinho, avalia o cálcio, a quantidade, onde ele está. Existem até uns scores de cálcio para a gente decidir se precisa preparar melhor aquela placa. Talvez com aterectomia ou litotripsia, sabe? Para quebrar o cálcio antes? Isso. Ajuda a escolher o tamanho exato do stent, o comprimento, e definir bem onde ele vai começar e terminar, as zonas de aterrissagem. E depois que o stent já está lá? Aí a OCT é o controle de qualidade. É essencial. Ela vai checar se o stent abriu bem, se está bem encostado na parede do vaso, a tal da aposição, e detecta problemas que podem dar dor de cabeça depois, como pequenas lacerações na borda do stent, as dissecções, ou se ficou algum espaço entre o stent e a parede, a má posição,
ou até se algum tecido ou trombo passou pelas hastes do stent. Entendi. É uma checagem completa. Completa. E otimizar tudo isso, bom, está diretamente ligado a menos problemas para o paciente no futuro. Menos restenose, menos trombose de stent. E não somos só nós falando isso, né? Tem estudos grandes, randomizados, como o October, o Illumien 4, o Renovate. Sim, já ouvi falar deles. Pois é. Eles mostraram que guiar a angioplastia com imagem, seja OCT ou IVUS, reduz eventos graves, morte cardíaca, novo infarto, principalmente naquelas lesões mais complexas. Por isso que as diretrizes europeias da ESC hoje dão recomendação máxima, classe IA, para usar imagem nesses casos. Ok. Então a imagem guia o procedimento, melhora os resultados. Isso ficou bem claro. Mas parece quase perfeito demais. Onde estão os poréns? Quais as limitações ou situações onde talvez a OCT não seja a melhor escolha? Sempre tem, né? As limitações vêm muito da física da luz mesmo. Aquela necessidade de limpar o sangue exige um cuidado maior em pacientes que já têm a função do rim ou do coração muito comprometidas. Certo, por causa do contraste ou do volume. Exato. Lesões bem na boquinha dos vasos, as ostiais, às vezes, são difíceis de pegar a imagem completa. E como a luz penetra pouco, 1 a 1,5 milímetros, em placas muito grandes, muito espessas, a gente não consegue ver direito o que aconteceu do lado de fora da artéria. O remodelamento. Entendi. E a segurança? Com essa limpeza de sangue, pullback... Com o FDOCT moderno, por ser tão rápido, é considerado muito seguro. O risco de complicação relacionado ao procedimento em si é baixo. Então, resumindo tudo isso, fica claro que a OCT não é só uma imagem bonita, né? É uma ferramenta poderosíssima, ela dá um entendimento micro da artéria, permite otimizar procedimentos complexos e, no fim das contas, melhora a vida dos pacientes com doença coronariana. Perfeito. Acho que essa é a mensagem principal. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? À medida que a resolução do OCT continua melhorando, e ela melhora, imagina o que a gente vai poder descobrir vendo estruturas ainda menores dentro da parede da artéria. Como isso pode refinar ainda mais a nossa compreensão e o nosso tratamento da aterosclerose lá na frente. É algo para a gente pensar. Sem dúvida vai moldar os próximos capítulos da cardiologia intervencionista. Podcast gerado por IA. Podcast do NuReflow. Bibibibobobó. Bons estudos.